tudo bem? Bem, você, Tudo bem, me ouve bem aí, tudo certinho? tudo certo. Tá em Santos? Tô aqui na minha residência, na minha casinha. E você, no Zewa? Tô no escritório aqui em Nova York. Legal, que vida, hein? Que vida chata. Eu acho que a sua é melhor, hein? Ah, mas eu tô igual a você, viu? Só tamo longe, mas tamo então na gripe aí. Tô igualzinho, mesmo distante. Eu estava falando que você foi a primeira pessoa que me acolheu, me recebeu, me convidou para o seu podcast. Eu não tinha ido em nenhum. Eu não sei se naquele dia eu falei que eu era a primeira vez que eu estava indo no podcast. Não sabia disso. É, porque eu ainda sou uma ameba, mas eu era uma ameba menor, né? Então, estou no processo. Não, pô, mas e aqui, aproveitando, estamos entre amigos, né? A tua rede, a minha, quando mandaram assim o seu release, a gente não se conhecia, eu falei, pô, o cara é incrível, velho. Porque sabe qual que é o lance? A gente vai falar de comunicação aqui hoje, é a gente mostrar para as pessoas o nosso tamanho. A gente tem mania de escalar um pouco, assim, será que é pra mim? Ou você nunca tinha ido num podcast, mas a gente precisa se comunicar, trazendo já o ensejo aqui da nossa live, para que as pessoas saibam quem a gente é, a nossa história, que ela importa, o nosso tamanho, a nossa grandeza, o quanto a gente estudou, o quanto a gente se preparou, o quanto a gente se dedicou. A comunicação está totalmente voltada a vendas, a reconhecimento de marca, branding. E na hora que você foi, tudo isso agregou pra gente, pro nosso episódio, e lógico que te agrega também, né? Parece que tô saindo do assunto, mas eu não tô, tá? Você já foi convidado para trabalhar na Globo? Nunca, não. Mas você sabe que é uma questão de tempo, né? Por quê? Porque Por quê? você, porque assim, a gente goste ou não da emissora, ela é a maior e ela tem um modelo, tudo bem que tem política como toda empresa, mas ela Uhum. tem um modelo de caça-talentos. E É, a sua pegada, o seu estilo de comunicação é bem único, então, e ele é um modelo que gera aproximação, né? Então, eu não estou comparando o estilo, mas igual a Globo foi lá e trouxe o Canuto, lá atrás, né? Que ele sim, fazia só sim. no Nordeste e gerou ali uma conexão, ele fazia SPTV e tudo. E lógico, eu acho que o Canuto tem um estilo, você outro, mas eu diria assim, a maior parte dos jornalistas está num pacote que é, não vou dizer a mesmice, mas parecido, e você tem um estilo de comunicação de conexão única, né? Eu acho que eu falei isso, é uma brincadeira, porque que não seja Globo, de repente você nem quer ir para lá, ou você está super bem onde você está, mas é a minha percepção. Pô, que legal. Não, obrigado, agradeço. É inegável que todo mundo quer estar na maior emissora, né? Uma das maiores do mundo e da América Latina. Se me chamassem, adoraria, com certeza, muda o jogo, né? Muda a vida quem pisa lá. Mas é legal você falar disso, porque eu sempre admirei, cara, o próprio Silvio Santos, não por ele ser o Silvio Santos, é por ele ser original. Já parou pensar nisso, Corano? E quem tá aqui, ele foi original enquanto não existia referência. Olha que louco você ser o Silvio Santos. Hoje eu posso olhar e falar, eu queria ser igual ao Silvio Santos, porque eu tenho ele como referência. Mas ele começou na TV, ele não tinha ninguém. O Chacrinha tava começando junto, a galera junto. Então você ter originalidade é muito louco no meio de um mundão, assim, a gente saber quem a gente é, o nosso jeito de falar. E se encontrar também na comunicação, né? Então fico feliz. Para mim é um elogio muito feliz para mim, cara. Fico muito lisonjeado. E você, quando era moleque, você já era articulado e falador, ou foi uma coisa que você trabalhou? Eu sempre fui da resenha, sempre fui eloquente, assim, brincava, imitava os outros. E festa de família, imitava o Dinho dos Mamonas, sabe? Tem até uma amiga da minha mãe que ela fala que quando a gente foi numa churrascaria, ela falou: duvido você sair cantando de mesa em mesa. E eu fui cantando de mesa em mesa. Aí com uns 11, 12 anos eu fiz um teste para uma agência de modelinhos, assim, em Guarulhos, e eu ganhei, fiz um comercial, tava com 38 de febre, minha mãe conta, né? E eu ganhei uma bicicleta, era aro 29, nem dava para eu andar. Então eu sempre fui solto, mas eu não sabia que eu poderia viver disso. Eu nunca imaginei, de verdade, porque eu achava que não era um caminho, não tenho ninguém na minha família da área artística.
E de repente eu falar que, quero fazer artes cênicas, não, coisa de vagabundo, não, isso. E aí eu fui pro caminho que o mundo vai, fui fazer propaganda e marketing, me formei, bacharelado, aí fiz a formação, e aí fui trabalhar, e fui tentar um estágio de marketing, fui trabalhar dentro de concessionária, vendendo seguro de carro, depois fui vender carro, trabalhei 5 anos vendendo carros, só que a vida, quando a gente tem o Deus dá os talentos pra gente, cara, e a gente tem que saber usar, né? Aproveitar, porque já era o meu talento. Eu não sabia como usar. Então eu, em festinha infantil, eu era o animador, ganhava lá R$ 20 pra ficar animando, imitando o Silvio Santos, essas coisas, mas eu não imaginava que eu poderia viver. Só que o destino, ele procura a gente, Deus dá o talento e ele vem atrás da gente, a gente fugindo dele ou não. Enquanto eu fiquei vendendo carro, Brunão, uma loja, uma das lojas gravava esses canais de vendas. E quando chegou pra gravar, o gerente falou: Meu, você é desenrolado? Grava junto. Eu gravei e falei: Pô, gostei. O dono da TV de Guarulhos gostou e falou: Cara, por que você não grava pra mim no seu dia de folga da semana? Eu te dou 100 conto. Eu falei: Beleza. E comecei. E ali comecei a ver que tinha um espaço. Aí fui trabalhar em São Paulo, em outro grupo de concessionários, e chegou uma TV maior, a Mega TV. Doblou adesivada, a galera maquiada, todo mundo de terno, as mulheres bonitas, os caras bem vestidos. Falei: Pô, dá pra viver disso. E ali me acendeu a chama. Falei: Cara, eu vou largar tudo. Então comecei a estudar. Fui estudar para ser apresentador, locutor. Eu nunca tinha estudado isso. Eu não tinha técnica nenhuma. Ou seja, comunicação, apesar de eu ter nascido com esse talento, eu digo, porque eu sempre fui articulado, mas é uma habilidade, é treinável. Eu não era tão bom. Todo mundo pode treinar a comunicação. Ela é uma habilidade que a gente treina, a gente entende como fazer, a gente vai ali tendo um mapa, né? E fala: Puta, cai as fichas, aí você pratica de novo. Só que as fichas, enquanto elas vão caindo, né? Eu fui trocando o pneu com o carro rodando. E hoje as pessoas não precisam mais fazer isso, Brunão, porque hoje tem muita informação. Eu comentei com a minha esposa, falei: Meu, você sabe que eu aprendi a tocar violão sozinho? A gente tava falando de trocar meu filho de escola, pôr numa escola bilíngue. E aí ela falou: Mas ele gosta da escola, dos amigos. Eu falei: Mas também, se a gente colocar numa escola e até os 10 anos de inglês, ele aprende. Falei: Com 12 anos eu aprendi violão sozinho. E isso me marcou, porque eu pegava a revistinha e ficava: põe o dedo aqui, põe o dedo ali. E ficava. Tchê, 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 e ficava. E tinha um primo da minha esposa, um esposo da minha prima, que ele me ajudava, ele me dava umas dicas, que hoje seria o YouTube. Como se olhasse no YouTube um cara dando uma dica. E ele me falava: Não, faz assim, faz assado. Então eu aprendi a tocar violão sozinho. Ou seja, é treinável. Hoje a comunicação é treinável. Você seguindo hoje, você que está aqui vendo uma live como essa, seguindo o Bruno, vendo o podcast dele, né, me acompanhando, o que for, consumindo muito conteúdo, lendo. É treinável. Você tem um caminho, você treina. Tem uma dúvida, vai no YouTube, tem alguém dando uma dica. Então, fica muito claro que, apesar de eu ter facilidade, eu treinei, cara, nessa jornada e continuo treinando, Brunão. São 12 anos aí na jornada. Fui fazer pós na Casper Liber em jornalismo. Aí me formei como ator no Célia Helena, 2 anos, estudando todo dia. Fiz teatro, parlapatões, fiquei ali na Praça Roosevelt e não ganhava dinheiro, e passei sufoco, publicidade. Fui locutor em porta de loja, Casas Bahia, Ponto Frio. Tudo isso era repertório de vida, que na hora que a gente chega pro vamos ver, tudo isso vale, cara. Um pé na bunda que você tomou, é a treta que você falou do avô lá, que fala: Meu, agora você tá ferrado, vou te limitar. Tudo isso é repertório de vida para na hora que a gente senta em qualquer roda para conversar, igual a gente tá falando aqui, presencialmente ou online, a gente tem o que falar. Tudo vale, tudo é comunicação. E hoje, quais são as atividades que você tem mais importantes? É a parte jornalística ou é a Aham. parte educacional, além de outras coisas que eu sei que você faz? Sim, hoje eu trabalho, ainda a minha carreira, ela tá na frente, né? Engraçado, não financeira. Financeira não mais. A minha carreira, ela tá na frente por eu ser um apaixonado por isso. Eu trabalho na Band, aqui em São Paulo, apresento lá todas as ações comerciais. Aqui na Band do Litoral eu apresento o programa Porto e Baixada, então também é outro braço.
TV, né? Aí faço as campanhas, faço publicidades, comerciais, apresento eventos, mas só vou dar mais um braço, eu entrei no segmento logístico de 2 anos para cá. Então eu compro e alugo empilhadeiras. E isso tem sido o meu grande trunfo, porque empreender. Eu tive uma cafeteria, agora eu até saí da sociedade, continuo gravando ainda, faço parte ali, meio que nas dicas, afinal de contas é do meu pai, junto com outro sócio agora. Mas não é fácil empreender. Mas quando eu empreendi nesse segmento logístico, ele me deu mais liberdade financeira. Hoje é o que me mantém, além de tudo. Então a TV e tudo mais, não que seja um hobby, mas ela também é importante financeiramente, mas ela virou meio que o segundo plano financeiro e o educacional, com as mentorias de comunicação, os treinamentos, as palestras, que também chega ali no patamar da TV. Mas o meu coração, por ser o meu chamado, né, é sempre voltado a me comunicar. Então, trabalhar na TV e ajudar a galera a se transformar tem sido demais, Bruno. Eu tô falando de verdade, cara. Quando eu pego empreendedores, eu tenho os meus mentorados, dono de rede de ensino, eu tenho dono de cartório, tabeliã, olha que loucura. Eu tenho o advogado, eu tenho o médico, eu tenho dentista, eu tenho apresentadores. Quando a galera chega e fala, nossa, Felipão, puta, caiu minha ficha, eu entendi a parada, eu entendi a mentalidade que tem que ter. Aí me faz ir muito além, né, desse propósito, para usar a comunicação não só para entreter, para poder trazer alegria para a galera, mas para ajudar a galera também, assim como você ajuda, pô, vou te ajudar em finanças. Entende? Pô, isso é importante, aprende isso é pro teu futuro. A gente começa a entender que o nosso propósito é muito maior, cara. E você consegue pegar uma pessoa que é tímida, travada e colocar ela para render, performar? Sim, sim. Grande parte dos mentorados que chegam aqui, principalmente mentorado, porque o curso, o treinamento, nem todo mundo faz. E nem todo mundo aplica. Agora a mentoria eu pego na mão, né? Então pega na mão da pessoa e ali tem encontros comigo, eu vou trabalhando a mentalidade da pessoa. Sabe qual que é o grande lance para todo mundo que tá aqui vendo? A gente só não consegue se comunicar porque a gente tá com medo do julgamento, né? O nosso ego é tão grande que a gente acha que o mundo gira ao nosso redor. E a gente fala, pô, eu vou falar, mas o que vão pensar? Não estão pensando nada, velho. A verdade é essa. As pessoas não estão nem aí pra você. Você vai num bairro diferente, você vai num mercado diferente, você olha lá, a atendente tá pensando no filho dela que tá doente, na vida dela, e a gente se achando muito importante. Ah, essa roupa que eu vou usar, vão me olhar. A minha sogra outro dia tava aqui em casa, eu falei, vai na academia, a gente tem ali o direito de levar uma pessoa. Ela, não, eu tô gorda, vão ficar olhando pra mim. Eu falei, não, não vão ficar olhando pra você. As pessoas estão preocupadas com elas, com fone de ouvido, com o corpo delas, com a vida delas. Você não é tão importante assim, né? E isso é um ponto que ele é crucial pra gente ter esse desapego. Falar, quer saber? Tô nem aí, caguei o que estão pensando. E a gente se libertar pra gente ser a gente. Só que ao mesmo tempo é um contrassenso, porque ao mesmo tempo que eu tô te falando que dane-se, você não importa pra ninguém, tem um ponto de muita importância para te colocar aqui, que nós somos seres únicos, cara. E é isso que nos faz sermos raros e caros. Igual quando você chega pra mim no começo e fala, pô, Felipe, o teu jeito de se comunicar, e, cara, é só seu. Isso pra mim é o maior presente que você pode me dar de elogio. Você poderia falar, pô, seu filho, sei lá o quê. Lógico que eu vou ficar feliz também, mas de saber que na minha comunicação eu consigo ser autêntico, ser eu. E se você me encontrar fora, eu falo igual, você sabe muito bem, igual, do mesmo jeito. Isso pra mim é uma alegria, porque eu tô conseguindo traduzir o Felipe. Porque dizem que a gente se parece até com 8 pessoas no mundo de aparência, né? Eu operei o nariz, era meio árabe, agora eu tô meio Anitta, né? Tô meio Anitta, mas cara, dizem, o fulano parece com você, nossa, lá na Arábia, ou sei lá onde, mas exatamente igual a gente, igual você, a alma que você tem, o seu jeitinho de falar, o carisma, os defeitos, né? Quando morre alguém lá no velório, aí começa aquelas piadas, depois do chororô, nossa, mas o bicho era mal-humorado, hein? Aí começa a rir, a pessoa ri até do seu defeito, cara, porque a gente tem um jeito único. Então, ao mesmo tempo que as pessoas não estão nem aí pra gente, a gente tem que lembrar também o quão importante é ser a gente. Então, dane-se o que estão pensando, eu sou eu e eu vou bancar isso até o final. E isso faz com que a pessoa comece a entender o jogo da vida.
Então você falou, você tira o tímido pra fala, eu mostro isso, falo, cara, as pessoas não estão nem aí pra você, mas eu quero que você seja você. Aí chega um mentorado, fala uma mentorada, ai, mas eu me inspiro em fulano, ciclano. Não, eu quero que você seja Bruno Corano, Felipe Fole, ponto. Aí eu começo a observar, cara, você não tá sendo você, vamos, solta aí. Ah, mas eu fala errado, vamos ler mais, vamos melhorar o português, mas fala, ah, mas eu tô gordinho, tô gordinho. Continua gravando e vamos treinar. Você vai melhorando. O lance é assim, a gente às vezes fica se colocando muito defeito. A gente é muito autocrítico. E tem até um termo que é muito bom. Você maltrataria alguém como você se maltrata? Essa é a grande pergunta. A gente erra alguma coisa. Outro dia eu vi até na Fórmula 1, um menino novinho. Ele bateu. Eu tava assistindo Dirigir para Viver lá, né? Drive to Survival lá. E o rapaz bateu, ele, coitado, entrou do nada, eu não me lembro o nome dele, e ele falou, seu burro, puta, eu sou burro. Ele começou a se xingar. E eu falei, olha, cara, pô, calma, calma, não é? Às vezes a gente erra, vai gravar, puta, como eu sou burro. Nossa, que merda, nossa, como eu tô feio, nossa, minha voz é horrorosa. A gente se maltrata demais, cara. E se fosse pra você chegar pra alguém e falar, alguém te pergunta, meu, como é que tá meu vídeo? Você não falaria, meu, você tá feio. Nossa, que voz horrorosa. Você fala, não, pode melhorar. Você não maltrataria uma pessoa como você se maltrata. E aí que é o grande ponto. A gente se autoflagela muito, é muito crítico, a gente tem que ser mais generoso. Então, o meu grande ponto, cara, quando entra um mentorado, é quase que abraçar ele e falar, meu, relaxa, você é assim, que legal. E aí, junto do processo, tem fonoaudióloga para destravar a fisiologia, ensinar a falar, respirar. Tem terapeuta para ensinar as emoções, porque no fim tá tudo interligado. Mas o grande lance é a gente, puta, entender que a imperfeição conecta, cara. Entre erros e acertos, somos imperfeitos e essa é a beleza da vida, né? E é isso que vai conectar. É isso que vai conectar. Então, na sua mentoria é um time, não é só você. Não, um time. Eu tenho uma equipe multidisciplinar, cara. Quando começou, eu cheguei a ter uma pessoa que só ensinava IA, a chat GPT e tal. Aí eu tenho outra pessoa que ajuda em comunicação assertiva para empresas. Muitos são CEOs de empresa, empreendedores e líderes, às vezes não sabem se comunicar. Eu tinha também essa pessoa e às vezes, quando eu acho que precisa, eu coloco, geralmente quando vem uma pessoa muito do mundo corporativo, eu coloco também esse profissional com 2 encontros para ele fazer uma análise e depois ele trazer para a pessoa mais lucidez de como a pessoa tem que lidar com liderados. Porque também dentro da empresa, às vezes a pessoa vem te pedir um aumento e você tem, pô, como é que você responde pra pessoa que vem te pedir um aumento? É, pô, analisando todos os pontos dela, os feedbacks que ela já te deu, coisas que você pediu, que ela não devolveu. Ter uma comunicação, assim, assertiva, de fato, como você dá esse retorno pra pessoa, pelo sim, pelo não. E aí eu trazia e trago ainda essa pessoa. Mas dentro do time fixo, digamos, tem uma fonoaudióloga, que ela trabalha toda a fisiologia, porque, cara, tem coisa que é a nossa articulação. Tem muitos mentorados que chegam aqui e não articula, velho. E um exercício fácil para quem tá vendo agora é fazer isso aqui, ó. Vai babar em tudo, em quem tiver em frente. Mas se coçar o bigodinho e o nariz é porque valeu a pena. E aí a gente trabalha essa articulação. Porque as pessoas acreditam em quem articula mais. Ponto. Então, se você articula mais, você é melhor compreendido, você termina cada palavra que você fala, as pessoas te entendem. E é isso que tem que acontecer. Comunicação, ela só é plena quando a gente é entendido. O problema é que sempre a pessoa fica na forma. Ai, como que eu falo? Como? Não, não. Qual é a mensagem? Estão me entendendo? Se eu falar, vamos entender? Eu tô falando com o meu coração, eu tô falando de verdade para essa pessoa me entender. É isso que precisa. Comunicação, ela só é completa quando ela é entendida por quem recebeu a mensagem. Senão, você acha que falou, não falou nada, né? Por isso que tantos casamentos acabam. A pessoa acha que a comunicação tá ótima, tá uma porcaria. A esposa não quer trocar ideia, o marido. Eu vou até deixar um caso aqui. Histórias, aliás, contem histórias. Histórias numa comunicação sempre conecta de algum jeito, né? Na palestra eu sempre falo e tal. E outro dia dei uma tretada com a minha esposa, a gente raramente briga, mas foi uma briga aqui, de leve, da vida, 2 filhos, caos, né, velho? Não, que alguém, eu acho que a vida é injusta pra mim, pô, trabalho, isso é ok. E ela, meia, mas 2 filhos e tal, um caos. Todo mundo acha, todo mundo tem a sua versão. E aí a gente começou a tentar trocar ideia e
todo mundo achando que estava certo, ela não queria me ouvir, não, não, não. E eu não queria ouvir, não, não, não. E aí eu entendi que a mensagem não estava chegando, né? A mensagem não estava chegando de maneira correta. Então eu deixei uma carta para ela, que é uma mensagem. Escrevi. Bom, eu valorizo, eu sei a mãe incrível que você é, eu sei que você faz de tudo, o impossível pelas crianças. Eu também tô numa fase, tô cansado, tô trabalhando bastante, tenho estudado enquanto isso, né? Um novo mercado do digital, tem os outros negócios, todo mundo tá sobrecarregado, tamo junto nessa. Comunicação. No fim, ela não tava querendo me ouvir e eu também não queria ouvir ela. Aí eu baixei a guarda, escrevi, aí ela leu no dia seguinte, ó, tá tudo bem e tal. Acabou, acabou. Comunicação é isso, né? É a gente se fazer compreender, cara. Tirar do peito realmente o sentimento e falar. Então, puta, todo esse trabalho voltando da mentoria é isso. Comigo, encontros comigo, eu trabalho comunicação, a fono trabalha fisiologia e o terapeuta trabalha aqui embaixo o emocional. E aí, no fim, o meu mentorado, ele é meu convidado. Assim como você me convidou para essa live, eu convido ele, se ele morar em São Paulo, ele vai no meu podcast como meu convidado, assim como você foi, a nossa prova final. Porque aí ele se coloca em prova, ele está num ambiente seguro, é o Felipe, que ele já fala, ele já conversa, já fala comigo no WhatsApp, manda áudio, se expôs a vida, se abriu, colocou os medos para fora. Aí é um ambiente seguro e a gente tem a nossa prova final em formato de podcast. E o que a maioria das pessoas que te procura tem como carência ou motivação? Por que elas falam, eu preciso de você? Todo mundo tá com medo do mundo. Eu acho que, acredito, né? Eu até falo, tiro o acho e uso o acredito. O acredito, ele é concreto. O acho é uma ideia só, suposta. Mas eu acredito que todas as pessoas que chegam aqui estão com a autoestima baixa por não saber falar tão bem. Essa pessoa não se sente tão preparada, essa pessoa olha alguém falando em público e já se treme inteira só de imaginar que poderia ser ela. Essa pessoa, ela chega numa roda, ela não é ouvida, ela não é percebida, a pessoa está cansada. Quase todos estão cansados de se esconder. Tem muita gente importante nesse mundo, Bruno, e quem tá aqui, que não abre a boca, cara. E tem gente que não sabe bulhufas, falando merda na internet, essa é a palavra certa, falando besteira e impactando um monte de gente. Tem gente falando de terra plana, tem gente falando de sei lá o quê, mas tá tão convicto e tá falando, e tá falando, e tá falando, e tá falando. E a pessoa tá ali consumindo. E você, que tá me vendo agora, que tem a tua história, que estudou, que tem conteúdo, que tem o que falar, se esconde. Aí, o grande parte são médicos, tem bastante médico, dentista. O amiguinho lá, que é médico, não sabe de nada, ganha muito mais dinheiro do que ele, porque o cara entendeu o poder da comunicação, de gravar um vídeo, de pôr a cara no vídeo. E o outro que sabe tudo, estudou pra caçamba, é o melhor cirurgião que tem, ele não se comunica. Então, todas as pessoas têm quase que um despertar. Quer saber? Eu preciso me expor. Porque pessoas confiam em pessoas. É muito louco, porque hoje mesmo eu falei com uma possível mentorada, ela me contratou. É uma marca grande de veículos, uma marca famosa, importada, tá? Um grupo de concessionários. E ela começou a gravar para a empresa. E ela falou, Fê, eu preciso evoluir para não ter que contratar Felipes. E não que ela falou, eu falei, é isso. Ou você evolui, começa a gravar vídeos, ou você tem que contratar o Felipe. E eu vou te cobrar um valor e você tem que me contratar de tempos em tempos. Não é muito melhor você ser a cara do seu negócio, assim como o dono da CIMED, que você olha, só tá ele. CIMED, você olha, associou a ele. Quando a gente. Cara, é muito evidente. As pessoas seguem mais o Mark Zuckerberg do que o perfil do Instagram. Porque as pessoas acreditam no ser humano. A pessoa vai se conectar com o emocional, com a outra pessoa. O Instagram é um perfil, é uma empresa, mas a pessoa segue mais o Zuckerberg, o Elon Musk. E as pessoas seguem mais o CPF por trás do CNPJ. E toda vez que a gente entra num perfil e tem uma pessoa falando, você olha e fala, cara de picareta, tô fora. Que seja. Não conectou. Mas se conectar, meu amigo, você deixa até as cuecas. Fala, não gostei. O cara é bom,
esse cara é diferente, eu confio. E a gente pode até achar aquela tal pessoa um picareta, mas vai ter um monte de gente que, não, que vai achar que é ponta firme, né? Esse é É, o é melhor, o isso. pior. Então, não, então, e aí que tá. Num mundo onde não somos perfeitos, ninguém é perfeito, o meu jeito pode te agradar como pode não te agradar. Mas se eu acredito no meu jeito, acredito nos meus valores, no que eu tô falando, eu vou atrair uma massa. Cara, não entrando em política, mas um exemplo muito prático: há quem ame o Lula, há quem odeie o Lula, há quem ame o Bolsonaro, há quem odeie o Bolsonaro. Por quê? Porque cada um tem o seu discurso, ponto. E vai ter quem ama, vai ter quem odeia, vai ter gente que se assemelha, vai ter quem não gosta. Porque estamos falando aqui, tem gente que segue os caras aí de teoria da conspiração, tem uns que não. Tem gente que é assíduo na religião e vai achar que todo mundo que é do lado científico do Big Bang fala loucuras, o ateu, e é isso. Mas se a pessoa está convicta, falando, há quem se assemelhe. Não à toa temos psicopatas, infelizmente, no mundo, temos malucos, tivemos o Hitler, fale o que for, era um completo maluco, mas ele era um puta de um comunicador. Ele sabia o que ele estava fazendo. Aliás, quero deixar uma dica aqui para todo mundo, para você também, Bruno. Não sei se você já viu, Hitler, uma carreira, tá na Netflix. Já chegou a ver? Não, mas eu ouvi falar que é bacana. É porque mostra o Hitler enquanto marca, branding, a carreira, que não foi à toa. E aí, o mais, como eu trabalho com comunicação, eu fui assistir porque eu gosto também da história, de ver, da guerra. A gente aprende muito com o passado, pro presente e futuro. E ele chegava para falar, todo mundo ovacionava, ele cativou as pessoas. Aí ele subia, todo mundo. É. Aí ele subia, ele ficava quieto, ele ficava assim, ó. Ele trazia uma pausa que gerava um silêncio ensurdecedor, né? Essa é muito boa, porque incomodava, ele ficava. Aí todo mundo prestava atenção, todo mundo, porque eu tô batendo palma, esse homem chega e não fala nada. Ele ficava um tempão. E ele começou a estudar, hoje a gente estuda as métricas do algoritmo, ele começou a estudar a reação das pessoas. Então, por isso que ele falava. Pá, 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 pá. Lá, 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 lá. Ele avançava, ele parava, ele pausava, não era à toa, era tudo intencional. Se você pegar o Barack Obama, as pausas dele, pelo amor de Deus. E bababá, bababá, pô, cara, pausa também comunica. E esses caras sabem jogar o jogo da comunicação. E quem joga o jogo da comunicação sai na frente. O bom empresário, o bom profissional liberal, o bom educador, estou aqui, o bom palestrante. Toda hora as pessoas estão comprando a gente. Tudo é comunicação, cara. Eu assisti um post seu, acho que é um Reels, que você estava gravando justamente para a Band aí do litoral. E aí você Uhum. fala, olha, eu vou mostrar uma técnica. Aí O eu lembro que processo. era um script assim muito longo e você mostrando como é que você se conectava, gerava ganchos para depois literalmente abaixar o papel e mandar bala com a câmera. E eu que tenho feito isso e sei a dificuldade, ou seja, você não estava lendo um teleprompter. Eu Não. falei, cara, isso é foda, é bem foda. Até porque, assim, não eram duas frases. Sim. Você tinha que lembrar, acho que de 5, 6, 7 itens, e ainda nomes, e um contexto, e ordenar isso. Eu achei aquilo ali, por mais que seja apenas um reel, mas já é uma aula, né? Exatamente. A gente. O que a gente tem que ter. Isso se treina. Sabe igual o Fagundes, que falam que ele chega pra gravar, ele bate o olho e já faz? Isso se treina. E tem uma técnica de começo, meio e fim. Tópicos. Isso é o beabá, né? Eu sempre uso um exemplo que ele é muito básico assim, mas digamos que ano que vem eu vou para a Copa do Mundo, lá na Globo. E o William Bonner me chama ao vivo. Felipe, como é que tá aí? Puta, o que que eu vou falar? Digamos que vai ter um jogo em Los Angeles.
Então, o que que eu vou falar? Puta, tô aqui. Felipe, como é que tá aí? Onde eu tô? Los Angeles. Tá, o que que eu tô fazendo aqui? Puta, começou a Copa do Mundo. Hoje é dia tal e ela vai até o dia tal. Ah, legal. Então ela vai do dia tal até o dia tal. Ok. Quem que vai jogar hoje? Ah, Brasil e Argentina. Puta, legal. Brasil e Argentina. Puta, legal. Tá, quantas seleções são? São 32, sei lá. Ah, legal. E quando que acaba? Ah, acaba tal dia. E onde é o jogo? Esse jogo vai ser no Maracanã. Sei lá, exemplo, tá? Nada a ver. Cara, os tópicos vão fazendo organizar. Então, Felipe, onde você tá? Fala, Bonner, tudo bem? Cara, eu tô aqui em Los Angeles. Hoje a Copa do Mundo começando. A gente sabe que são de 3 países: México, Canadá, Estados Unidos. Temos hoje Brasil e Argentina, Copa do Mundo, jogo importante. Neymar joga ou não joga? São 32 seleções. A grande final que acontece tal dia no Maracanã. Cara, eu só fui seguindo os tópicos. Tudo que eu coloquei de tópico eu segui. E aí, como eu tenho mais costume, eu consigo escrever na minha cabeça, digamos. Mas o nosso cérebro, ele é uma lousa em branco. Então, se você pegar um papel e uma caneta e fizer exatamente isso para qualquer roteiro, você também vai estar escrevendo não só no papel, mas no teu cérebro. Então, qualquer coisa que for gravar, qualquer pessoa, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. E aí você olha, 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 e aí você vai pensando, tá, como que eu conecto esse começo com essa outra parte? Tá, como que eu conecto esse segundo tópico com o terceiro? E aí você vai trabalhando. Na hora que você vai pro vamos ver, você já registrou na tua cabeça, não é no papel. O papel ele foi só mais uma ferramenta, porque diz que quando a gente trabalha mais de uma função, melhor é. E, por exemplo, ler em voz alta. Tem muita gente que estuda lendo em voz alta. Isso faz bem. Só ler, você está trabalhando um sentido. Ler em voz alta, você além de estar lendo, você está se ouvindo. E aí, então, você está trabalhando dois sentidos. Dizem que é melhor, cientificamente falando. Eu, quando eu ia decorar peça de teatro, e até hoje, quando eu tenho uma palestra, eu vou ouvindo a minha palestra. Eu ouço, eu ponho no carro, vou ouvindo, e eu funciono assim, falo, ah, legal, 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 entendi. Aí quando eu vou gravar alguma coisa, eu gravo, eu tenho que decorar, eu gravo às vezes um áudio, e eu fico ouvindo, eu vou pra academia, eu vou dormir, eu ouço. Isso são estratégias que eu criei. E aquela que você viu, do Porto e Baixada, ali tinham nomes terríveis, né, que eu nunca vi. Eu não conheço. Eu conheço você, Bruno Corano, já tá mais fácil pra mim, mas. Alexandre, sei lá, da Silva. Porra, da Silva, puta. Ayrton Senna da Silva. Aí eu falo, puta, Ayrton Silva. Tá. Aí eu tento conectar esse Silva. Alexandre o Grande. Alexandre da Silva. Tá. Eu fico jogando associações. É assim que eu funciono. Então, números. Durante muito tempo, eu gravei programa de vendas. E essa loja que fica aqui na, sei lá, Avenida Paulista, número 1932. O que que eu fazia? Puta, 19, tá? 19. Aí eu pensava, tá, 19 é depois dos 18. A pessoa fez 18 anos, ela faz 19. 19. É assim que eu vou associando, é uma bobeira. Tá, o 3, tá, puta, 3. Roberto Carlos jogava com a 3 no Real Madrid. 3, tá, 3. É assim, é uma bobeira. Por associação. E isso vai ajudando. Tá sem som aí? Pra mim tá com som. Você tá me Não, ouvindo, Bruno? tô É, né? ouvindo bem. Legal. Então, eu vou fazendo por associação. E ali, naquela parte que você viu, foi exatamente isso. Eu fui associando e defini os tópicos. Legal. Abertura do programa. Oi, eu sou o Felipe Folha, esse é o Porto e Baixada. Hoje tá incrível. Puta, qual que é o primeiro tópico? Eu tenho que falar então do Alexandre da Silva. Alexandre da Silva, ele que é o ministro, puta, dos aeroportos e portos. Tá, aeroporto e porto. Eu tô fazendo o programa do porto. Aeroportos e porto. Aí eu vou. Então eu vou definindo meio que tópicos e associando para tentar fazer. A prática ajuda? Lógico que ajuda, né, cara? Lógico, mas isso tem um método. Se você anotar no papel esses tópicos e tiver uma boa interpretação de texto, não quiser decorar, o negócio vai. O lance, interpretação de texto. Tem muita gente que chega aqui e não tem. Lê a coisa e fala, não, mas eu não. Não, lê e me explica. É isso. Lê, entende e explica. Gravar vídeo é isso. É isso. Palestra, vai se apresentar com slide, né? E a pessoa fica lendo, não tem coisa pior. E lê, põe lá o slide, e tal coisa, tal coisa. Não, o slide é o apoio.
você tem que bater o olho no slide e lembrar dos tópicos, do que ele se trata. Puta, comunicação é poder, sei lá, um slide. Galera, comunicação é poder, sabia que você tem que falar mais, isso daqui vai aumentar o teu faturamento. As pessoas que falam melhor são mais promovidas, ganham mais dinheiro. Até 93% das pessoas que se comunicam melhor ganham mais dinheiro. Sabia por que comunicação é poder? Porque você pode pegar irmãos gêmeos. Gêmeos, o que fala melhor, ele se destaca mais, ele arruma mais namoradinha, ele parece ser mais bem-sucedido, ele ganha mais dinheiro, só por ele se comunicar bem. Comunicação é poder. Bom, eu olhei o slide e só me lembrei de tudo que eu já sei, pô. Né? Então a gente tem que entender que aprender a interpretar textos e não querer decorar, igual a prova da escola de história, que você decorava e ia para a prova. É entender. Interpretação de texto mesmo é o que vai ajudar qualquer pessoa a lidar com qualquer assunto. Isso que você estava falando que comunicação é poder, eu diria que especialmente fora do seu mundo, porque pressupõe que no universo dos comunicadores, dos jornalistas, alguns podem até ser melhor que outros, mas todo mundo já é bom. Agora, quando você vai para o universo empresarial, médico, comercial, você se destaca, né? Foi o que você falou. Quando você pega as pessoas que ascenderam na carreira, em geral, além de outras características, obrigatoriamente eles são bons comunicadores, eles sabem se vender, eles são persuasivos. Senão não vai, né? Senão chega uma hora que ele bate ali e não consegue expandir, né? É isso, comunicação é poder e muito esses grandes influenciadores da internet, do teu segmento, o Primo Rico, o Thiago Nigro que chegou em lugar, pô, é um puta de um comunicador, ele vende tudo, né? E, pô, tecnicamente ele é o melhor, não sei, não tenho esse gabarito pra te falar, mas, pô, o que ele vende, a gente chama de personalidade magnética, esses caras têm. Ele, o Joel J, o que agora foi pro mercado, mas é um puta do empreendedor, Flávio Augusto, e vários outros são personalidades magnéticas. A comunicação fez o cara chegar lá. Então, se a gente entender esse jogo, a gente consegue chegar muito longe e entender que nós somos uma marca, nós somos uma empresa. Se toda pessoa entender isso, você pode estar em um trabalho, mas você está, né? Eu estou apresentador da Band, eu não sou isso. Eu sou Felipe, eu sou pai, sou filho de Deus, eu sou um cara que ama a vida, eu sou isso. Mas eu estou apresentador da Band, estou empreendedor, estou educador e palestrante, mas eu não sou isso, né, cara? Então, enquanto a gente entende que nós somos, voltando, únicos, raros, e é isso que nos torna caros, a gente começa a levar como uma marca. Assim como você é de tirar o chapéu, Brunão, do dia que a gente se encontrou. Você falou pra mim, Felipe, era o meu primeiro podcast. De lá pra cá, acho que faz isso que 1 ano e meio. A evolução da tua rede, do teu posicionamento, do cara que você se tornou, do cara que coloca é outra. Você entendeu o jogo, e o jogo tem que ser jogado, né? Esses dias lá no meu podcast, eu tive um debate com o Flavinho, que apresenta comigo. Ele falou, eu vim direto do aeroporto. Eu falei, nossa, chegou cedo, eu vim direto do aeroporto. Eu falei, mas eu nem vi que você... Eu falei, eu não entendi direito. Ele... por quê? Porque é inveja. Aí eu falei, você jogo. Não é porque quem posta não tá feliz, que as pessoas ficam nessa. Quem posta muito não tá feliz. Não, se é uma figura, mudar sua comunicação, tem que ser notado, é aparecer no LinkedIn, mostrar as coisas que você fez, colocar no teu Instagram, no teu Facebook, no seu status do WhatsApp, o que você quiser. As pessoas, elas estão vendo tudo. Eu nem sabia que você tinha visto por exemplo, eu mostrando aquele bastidor de gravação, mas você viu. Sempre tem alguém vendo. Quando eu entrei na Band, essa história é muito boa, porque quando eu entrei na Band, uma diretora entrou em contato comigo e quando eu cheguei para conversar com ela, eu falei, desculpa a pergunta, mas como que você me conheceu? Ela falou, honestamente, eu nunca te vi. O meu marido que te assistia e ele te adorava. Ele falou, você tem que dar uma chance pra esse garoto. Alguém tá vendo. Alguém sempre tá vendo. E aí passou um tempo, o meu podcast, que você foi, o Pode Tudo e Mais Um Pouco, que é de variedades e tal,
tinha um rapaz que me assistia também na Mega TV e ele me mandou uma mensagem. Falou, Felipe, eu adoro, a gente adora você aqui na família e eu faço rádio e TV. No dia que eu estiver em uma TV aberta, eu vou te dar uma oportunidade. Eis que um ano atrás ele estava na Record, cuidando dos braços digitais, ele falou, pô, por que que você... Acho que agora é a chance, eu gostaria de apresentar o seu podcast, o Pode Tudo e Mais Um Pouco, aqui na Record. O que que você acha? Eu falei, não, beleza. Bom, enfim, a gente entrou, ficou 6 meses, não foi uma grande parceria, assim, a gente acabou saindo, mas alguém tava vendo. Ele me assistia, ele era moleque, guri, me viu, me deu a chance, a diretora da Band, ela não me via, mas o marido viu, alguém está vendo. Isso, gente, estão vendo tudo que você faz. Tudo é, isso é um ponto de atenção. Quando eu mudei para Santos, eu me mudei para casa mais antiga. Eu casava morar em frente à praia, gigante, quase 300 graus, um AP. Cara, daquele dá até choque no interruptor da tomada. Antigo mesmo, mas era muito grande, perto da praia. Eu falei, cara, tô mudando pra cá de aluguel, acho que é uma boa. Por enquanto, né? E aí eu postava a casa, eu ia sair de bicicleta, a bicicleta com o tempo enferrujou por conta da maresia. E aí eu filmava a bicicleta, eu saindo. E um cliente meu, que eu gravava planejados pra ele, mandou uma mensagem e falou, pô, Felipão, bicicleta? Falei, trabalho. Falei, pô, e você andando com véia, tudo enferrujado. Falei, não, pô, mas é a maresia. Na minha cabeça, falei, não, é a maresia e tal. Ou seja, aquele dia eu falei, cara, as pessoas estão vendo tudo. O que que deu a percepção pra ele? De que eu tava mal sucedido. Pela bicicleta enferrujada, que eu tava passando apuro, que eu tava ferrado, que eu tava fudido, como se diz, né? Ele pensou tudo, porque a imagem vende. Então tudo é comunicação. Não tô falando pra você viver uma vida que não é pra você viver, mas jogar o jogo é estar na mídia. É quando você for gravar um vídeo, colocar uma melhor roupa, você colocar um bom relógio, a joia do homem, a mulher, a se arrumar. E, cara, não pra. Ai, eu não preciso disso, não. As pessoas gostam de ver coisas boas, um áudio bom. Vocês estão assistindo a gente aqui agora, você quer o mínimo. Uma imagem boa, um áudio bom, uma internet boa. É o mínimo. E a gente tem que ter isso pra te entregar o melhor conteúdo. Ponto, ponto, ponto. Tudo isso é venda. A pessoa vai comprar o Felipe, o apresentador, o empreendedor, ou o mentor, ou o palestrante, a partir de tudo isso aqui que eu tô me vendendo. Isso também é comunicação. As pessoas não dão importância. Então as pessoas vão em algum lugar com qualquer roupa, vai gravar um vídeo com qualquer roupa, também comunica. E isso também tá trabalhando em seu favor ou não, né? Falando da mentoria, você falou, né? Eu cuido da comunicação, aí tem a fono e tem a psicóloga. Da parte de comunicação, quais competências que você explora? Eu não estou supondo aqui, tá? Ah, Bruno, eu passo por dicção, raciocínio lógico, ritmo, entonação. Você deve ter um mar de coisas que você explora, né? Tudo, tudo. Como o acesso é direto, eu sempre vou apurando de acordo com uma vídeos que a pessoa manda. Eu consigo ver se a pessoa, às vezes, colocar alguns pontos aqui que são importantes para o mundo pegar essa dica. Nunca seja monotônico. O que é ser monotônico? É falar sempre. Tem que uma hora ou falar de um jeito. Nossa, eu tava pensando, dar uma. Isso traz exódia, isso traz uma dinâmica. Fala. Então isso é uma coisa que eu avalio bastante. Avalio a dicção, se está abrindo ou não a boca. Claro que eu passo para fono, mas a dicção é importante para que seja compreendido. Um ponto importante, olhar na câmera. Olha a diferença. Agora eu tô te olhando aqui, Brunão. Tô te olhando, né? Mas olha se eu olhar aqui. E aí, Brunão? Tá bem? E aí, você que tá vendo a gente na live, tudo bom? Como é que você tá? Sextou. Sextou, tamo aqui. Muda completamente o jogo. Olhar na bolinha da câmera. Isso é uma dica de ouro. E ninguém faz. Olha aí, olha você agora, Brunão. Olha pra E, e, câmera. e de uma certa forma é um pouco antinatural, né? Assim, porque eu quero olhar para o Felipe, não para a bolinha. E quando você Sim, está falando sim. só para uma câmera, é ainda mais difícil, quando não tem nada nem ninguém, é só a câmera, né? Sim. Mas, ó, na live com você, porque eu fico olhando só.
expressões. Certo, se eu tivesse fazendo ninguém tá me olhando, é olhar pra câmera. O Neto, lá, o Neto, ele é um dos poucos caras da minha vida que ele apresenta se olhando no retorno. Ou seja, é como se ele estivesse olhando no espelho. A câmera tá aqui, a TV tá do lado, ele fica se olhando. Então, hoje, velho, meu irmão, sei lá o quê. E ele não olha pra câmera, ele se olha. E eu acho incrível, porque é como se ele estivesse olhando no espelho e ele vai super bem. Eu falo, caramba, eu acho até mais difícil. É muito mais fácil olhar pra câmera. Então, para quem tem um iPhone, acende uma luzinha verde. No seu é iPhone, tem uma luzinha nesse exato momento. Se você olhar para a luzinha verde, é a direção da câmera. Você já vai estar olhando no olho da pessoa. Dica. Ai, como é que eu vou falar para uma câmera? Isso é totalmente esquizofrênico. E é mesmo. Só que se a gente parar para pensar, se eu falar na frente de uma pessoa e eu falar uma besteira para essa pessoa, eu posso tomar um tapa na cara, posso tomar uma invertida, a pessoa pode me olhar feio. Às vezes você tá numa palestra, você tá fazendo a palestra, a pessoa tá com uma cara de bosta. Você tá vendo as expressões. Se a gente parar para ressignificar isso, para e pensa comigo agora, todo mundo aqui. É muito mais fácil gravar para câmera, você tá totalmente protegido desses olhares. Você tá protegido o julgamento é só seu. Você que tá pensando que merda, velho. Nossa, eu tô feio. Nossa, tá uma bosta. O julgamento é mais seu do que do outro. Então, isso já é um ponto pra gente já ter uma mentalidade diferente. Isso é legal. E o que que eu falo para todos os meus alunos, mentorados, se você vai falar com um objeto, que é uma câmera, por que que você vai treinar no espelho? O espelho ele não te ajuda. É igual se eu ficar aqui me olhando, ó, tô gravando, puta, meu cabelo tinha um fio aqui. Não, não, assim eu fico mais bonito, aqui eu fico mais sexy. Não. Quando eu tô falando com alguém, eu não sei se eu tô mais bonito, mais charmoso, mas eu não faço ideia. Eu só estou me comunicando. E para que isso seja de uma maneira orgânica, vale todo mundo que tá vendo agora começar a treinar a falar com objetos. Então, tem uma garrafa. Tem uma garrafa ali, começa a falar pra garrafa. E aí, tudo bem? Hoje eu tô na live, e aí, prazer com você. Objeto. Ah, eu vou tomar a cabeça, olha pro registro ver. E aqui mais uma live do cash, sei lá. Ah, cria, mas objetos. Se você começar a objetos, é mais fácil para quando você com a câmera, que um objeto. Só vai mudar o objeto, mas ela não deixa de ser. E você tá protegido. Eu sempre falo, mas a câmera eu tenho medo. Não, você tem que ter medo de um ser humano do outro lado, que pode te bater, que pode te interpretar mal. A câmera tá te protegendo. É por isso que tem tanta gente babaca falando tanta besteira na internet, porque ela está protegida. E falando ainda da mentoria, quanto tempo leva, quantos encontros, qual frequência, como é que funciona? Legal falar disso. A mentoria são 3 meses de acompanhamento, são 5 encontros comigo, 4 encontros com a Fono. Comigo, eu sempre, todo dia a pessoa vai falar comigo, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um vídeo. Fê, olha esse vídeo, o que você achou e tal. Esses encontros são, digamos que umas aulas exclusivas, então eu dou aula de improviso. O improviso também é muito legal, vem algumas palavras loucas da nossa cabeça, como que a gente usa, como que a gente se diverte nesse jogo. Então, eu faço esses encontros em formato de aulão, e às vezes eu só abro o Instagram da pessoa e falo, vamos olhar esse vídeo? Ó, aqui. Puta, vamos ali. Às vezes a pessoa fala, puta, Felipe, tô perdido. E a pessoa às vezes tá fazendo esse papo que a gente tá tendo aqui, pô, Felipão, mas, cara, eu tô bloqueado, puta, meu. E aí a gente vai trabalhando crenças. Então, meu trabalho, de verdade, além das técnicas, porque tem um treinamento, eu libero o treinamento pra pessoa estudar. O treinamento é onde tá ali a teoria, digamos. O meu trabalho ele é mais o mental, porque a pessoa às vezes tá abalada. Mas eu vou falar um monte de gente importante. Tá, mas você não é importante? A tua história não é importante? Só a do vizinho? Tudo que você ralou, tudo que você passou. Então, comigo é um trabalho de conhecer todos esses valores e conquistas e fracassos dessas pessoas para que a gente consiga mostrar, falar, meu, você é tão foda, velho. Para de pagar pau pros outros, você é foda. E aí, tem 4 encontros com a Fono para ela trabalhar toda a fisiologia. É igual a academia. Se não fizer treino, não cresce. É igualzinho. Ela vai passar exercício de respiração. Se não fizer, não melhora. Ela vai passar exercício de dicção. Não melhora se não fizer. Eu tenho até um caso que é bom passar. Eu tenho um mentorado que ele foi durante muitos anos diretor
da Ortobon Colchões, inclusive eu vou falar dele aqui porque a gente já fez, já gravou, e hoje ele tá dando um show, palestrante, e ele tinha um tom muito agudo de vendedor. Hoje eu tô aqui, e hoje e tal. E eu falei, cara, esse tom não é a autoridade que você precisa passar hoje, você é o pica. Você é diretor, você é o cara que hoje vende consultoria. O seu tom pode ser grave. O grave passa autoridade. Você não precisa mais falar aqui. Olha, porque você não tá vendendo nada. Você tá vendendo hoje a tua autoridade. A tua autoridade vem com um tom mais grave. Igual quando a gente vai brigar com o filho, você não fala, filho, sai daí. Ô, sai daí, velho. Vai, sai daí. Tá me ouvindo? Você usa o grave. Vai, sai fora. Ó, vou te deixar de castigo. É grave, né? A autoridade vem assim, no grave, e que seja para qualquer pessoa. Então a gente trabalhou o tom dele, por isso que a fono foi tão importante. E o terapeuta são 3 encontros, para ele trabalhar mindfulness, o momento presente. Então dentro do processo são 3 meses, mas cara, parece que eu conheço as pessoas há uma vida. Eu tenho gente de todo canto, tenho que mora no Brasil, fora do Brasil, eu tenho de tudo aqui, porque é muito intenso, né? Se a pessoa se dedicar, não é nada, nossa. Eu tenho uma mentorada que ela faz mestrado, ela está escrevendo um livro, e ela dá palestra, e ela dá aula, e ela ainda é tabeliã, ela é a dona do cartório, ela que responde por tudo, e toda hora não para de estudar, e puta, ela é um dos meus grandes cases, porque ela não para de se dedicar, do jeito que dá, a gente vai levando. Eu falo, não, não sofre, lembra? Não se maltrata tanto, e a gente vai fazendo um processo legal, cara, tem sido muito bom. 3 meses, assim, de intensivão, depois o encontro no podcast, mas eu nunca abandono, né? A pessoa me manda, eu sempre vou ajudar, porque é além do trabalho, assim, é até um propósito pra mim, cara, falar bem a verdade, como eu já disse, porque é legal a pessoa falar, pô, Felipão, velho, consegui. Eu tenho um mentorado meu que ele é corretor de imóveis agora, ele vendeu uma empresa na Alemanha, e ele vendeu parte da empresa, foi morar nos Estados Unidos, aí ele vendeu a outra parte, ele mora aí na Flórida, e ele agora tá com uma empresa de venda de imóveis. E aí ele mandou esses dias uma coisa muito boa, ele falou, pô, pensar que meses atrás eu não gravava um vídeo sequer. Agora ele grava vídeo, ele faz vídeo narrado, ele comprou agora um equipamento, hoje ele me comprou um teleprompter, me mandou, falei, cara, agora vai. Ele falou, você não sabe o monstro que você tirou da jaula. É isso, é isso. É realmente muito, é engrandecedor, cara, é gratificante demais. Cara, é sempre muito legal falar com você. Eu nem te agradeci por você ter aceitado o convite. Imagina, pô, você é E, parceiro. e eu quero, quando eu estiver aí em São Paulo, que a gente se encontre para falar sobre ideias, possíveis negócios, coisas que a gente já até uma vez teve um papo, mas assim, eu acho que tem espaço para mais conversas. Sim. E quando é que você vem? Quando é que você vai passar por Nova York com a família? Puta, cara, eu tô pra ir agora. Esse mês eu vou pra Punta Cana, não tem nada a ver, mas eu tô falando isso porque eu viajo agora e eu tirei o visto da minha filha. Eu tô renovando o passaporte dela e tirei o visto. E a minha ideia é tentar ir até o final do ano e ir pra aí. Não sei se Nova York, mas talvez eu queria ir. Eu nunca fui pra Los Angeles, né? Mas eu morro de vontade também de conhecer Chicago. Eu sei que tá meio perto, assim, mais ou menos. Eu morro de vontade. Já foi pra Chicago? Já foi, é bem legal, é bem É bonito. legal de verdade, né? Só não dá para ir no inverno, porque senão é muito ruim para ficar caminhando na rua, né? Muito frio, Ah, venta sim. muito. E com criança, um caos. Quando eu fui aí pra Nova York, a gente acabou não se encontrando, mas eu fui. Eu não me lembro, cara, era uma época assim que eu usava camiseta. E acho que foi essa época do ano, março, abril, assim. Eu tava pra ter minha filha, minha esposa tava grávida. Não, acho que eu fui em agosto, acho que eu fui. Agosto. E foi um clima gostoso que eu me lembro. Acho que foi agosto que eu fui. Agosto de uns 2 anos atrás. Antes de a gente se conhecer, então. Foi, verdade. Foi porque depois que a gente se conheceu, você inclusive me convidou e eu acabei não retornando. Não retornei. Ah, Brunão, um dia você vai ter filho aí, não é um caos, velho. Até as coisas se encaixar demora um tempo. Agora minha filha vai fazer um ano e meio. Aí, pô, ela já começou a andar, já começa a melhorar, mas até os 2 anos, velho, é um caos, velho. Você viaja, mas leva tudo, leva gente, é um. Nossa. E como eu acompanho os seus stories, isso é outra coisa que é fora do tópico aqui, mas eu admiro você com a sua família, a sua interação com a garotada.
principalmente com o seu mais velho, né? Que ele é, Sim. eu acho bem, eu falo, caramba, tô atrasado, tô Não, atrasado nessa missão. tá nada, velho. Eu acho que todo mundo tem o seu momento, mas puta, é um presente maravilhoso da vida, Brunão. Olha só, eu tava aqui, me derreti já, já fica todo derretido, porque é como dizem, o filho é um presente de Deus. Outro dia eu falei pro meu pai, eu tava do lado do meu filho e falei, cara, eu amo esse moleque demais. Eu falei, você me ama igual eu amo ele? Ele falou, se não for até mais. Eu falei, então você me ama pra caramba, porque é muito amor no filho, né? É você olhar ali, é sem querer nada de volta, cara. Então eu amo estar em casa, eu moro em Santos, eu vou gravar em São Paulo. É até ruim, viu, Brunão? Porque eu gosto tanto da minha casa, da minha família, que eu tô ruim de network, cara. Eu falei esse dia pra minha esposa, falei, cara, esse dia tinha uma pré-estreia de um filme, e eu devia ter ido, e eu não fui. Era uma segunda-feira, falei, não vou não, eu vou ficar em casa. Falei, não, por que que eu não fui? Eu tenho que ir porque me conectar com as pessoas, é network, mas é porque eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar com eles. Hoje eu levei ele pra escola, e busco na escola. Eu comecei a fazer jiu-jitsu por causa dele, velho. Sabe que aí eu odeio luta. Alguém vem me bater e fala, não, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. E eu falei, não, vou fazer porque eu vou estimular ele a aprender a se defender, disciplina, esporte. E a gente faz no mesmo tatame. E eu acho que tem muito do ensinamento da vida, porque ele outro dia me viu, eu tava o cara em cima de mim, me pegando. Eu falei, pô, você viu? E aí, como é que foi hoje? Ele, não, eu vi o homem em cima de você, mas você não desistiu. Se você não desistiu, eu falei, isso aí. O lance é não desistir, filhão. A gente tá aprendendo, eu tô junto com você e vamos aprender junto. Então tem uma parada muito legal, cara, de deixar uma semente mesmo. É plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro, né? Eu, graças a Deus, consegui o filho. Agora, inclusive, lanço o meu livro para quem estiver em São Paulo, no dia 3/5, Destrave de Vez o Poder da Sua Comunicação, lá na Livraria Drummond, às 19 horas. É aberto. Quem puder ir. E então o livro foi, o filho foi, só falta a árvore. Vê se eu planto em algum canto aqui uma árvore também, cara. É muito bom. Eu vou anotar aqui para um dia antes eu fazer um story dizendo, ó, meu brother Felipe vai lançar o livro Pô, amanhã e tal. pô, obrigado, velho. Obrigado, de verdade. É o primeiro, né? Não é um livro 80 páginas, é curto, mas é para destravar as pessoas, para ter a minha contribuição na vida de todo mundo e também, como eu falei aí, para deixar algo, né? Um legado. Que legado que a gente deixa nesse mundo? Tem que deixar alguma coisa. Essa live nossa, você pode apostar, Bruno. Isso daqui é pro teu posicionamento, é pro teu brand, mas isso daqui fica pra eternidade, cara. Pros seus filhos, pra quem te ama, pra quem tá com você, pros seus cara, pros seus pais, seus avós, quem for, isso é o que vai ficar, velho. Eu olho e falo, mano, pensar que meu filho vai ver os vídeos que eu gravava, o livro que eu escrevi, isso é o legado, isso é o que a gente deixa, o que a gente, como a gente pensava, os pensadores, né? Me colocando no meu devido lugar, lógico, com a minha humildade, mas também sabendo que a gente transforma pessoas. Bom, super obrigado. Sempre muito bacana te reencontrar. Obrigado Que você. tenha sido mais um encontro de muitos outros. E um ótimo final de semana para você, para todo mundo que nos assistiu e ainda irão assistir. E a gente se fala mais umas semanas, eu tô na área aí, vou te avisar. Avisa, a gente se encontra, vai ser um prazer, bora almoçar ou jantar. Obrigado, Brunão, obrigado pelo teu tempo, pelo espaço mais uma vez. Eu admiro o teu trabalho, tô admirando cada vez mais a tua jornada. Eu sei que você é um empreendedor dos bons, você tá empreendendo no teu brand, na tua marca, na tua carreira. Eu sei, eu acompanho, eu vejo, eu vi o teu crescimento. Então você pode contar comigo no que você precisar. E só respondendo a Thaís aqui, eu já operei, já operei. Eu falei, ah, não, 3 é demais, velho. Então deixa quieto. Família com 2 já tá de bom tamanho. Obrigado a todos que participaram. Obrigado aí a Michele, Thaís, todos os outros aqui. E obrigado, Fernanda, Rina, todo mundo que vai ver depois também. E obrigado você de novo, Brunão. Obrigado seu time, viu, pelo carinho. Samantha também. Obrigado você por tudo. Abração. Valeu, tchau, gente. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau.